É playback? Põe playback, arruma playback aí vale. Ele tá saindo. Olha se você falando isso. É playback. Apareceu? Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Agradecemos muito, ao nosso irmão diácono Leonardo. Nosso irmão diácono Leonardo nos auxiliou então nessa introdução, nessa devocional, essa abertura desta manhã alegre que o Senhor nos deu, nos fez e nos deu, conforme diz o livro de Salmos. E aqui estamos então para juntos compartilharmos da palavra de Deus, conforme todos os domingos, na parte da manhã, nossa igreja tem se reunido. Hoje estamos fora do templo, mas continuamos nos reunir de casa em casa, através desses recursos que temos, que é a live, através da nossa página do Facebook. Então estamos na Igreja Presbiteriana de Jardim Paraíso. É a nossa página. Convido vocês então que estavam assistindo o Leonardo, estão com dificuldade, um aí ajuda o outro a então conseguir entrar em contato conosco aí nessa live e assistir a nossa aula do dia de hoje. Vamos lembrar que nós estamos divulgando a nossa página no Facebook. É importante que aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam nessa página para que nós possamos conseguir o número necessário para as nossas transmissões através do Facebook. É um momento novo, um momento de aprendizado, mas é um momento de crescimento. Que bom saber que estamos crescendo, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo na palavra de Deus. Aqui estamos então falando e trazendo a mensagem do Senhor neste belo domingo que Deus nos proporciona. Vamos lembrar aos irmãos que estão em casa aqueles cuidados que precisamos tomar, não podemos deixar de lavar as nossas mãos, de ter esse cuidado com o álcool, de estar nos cuidando em evitar o máximo, principalmente as pessoas que estão no grupo de risco, não circular nas ruas, ter esta preocupação, ter este cuidado para que possamos estar evitando. Lembramos da palavra de Deus que o salmista também nos ensina, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E aqui estamos para fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é vigiar. E Deus vai estar nos guardando. Deus abençoe a sua vida. Então, como foi lido na palavra de Deus, o nosso irmão diácono trouxe a palavra em Romanos 6, do versículo 33, e Romanos 6, 33 diz que tudo é para a glória de Deus, todos os nossos atos, todas as ações. Então Deus está ciente de todas as coisas, inclusive deste problema que estamos enfrentando. E tudo ocorre
para o bem da glória de Deus. A nossa lição do dia de domingo, nós estamos estudando na lição da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, na expressão, e a lição da expressão deste semestre, nós estamos falando sobre o Deus, né, da oração e como que nós oramos a oração intitulada como do Pai Nosso, a oração do Senhor. E nós estamos na última lição, é a lição número 13, que vai falar, pois teu é o reino e a tua glória. Isto é o que estaremos estudando nesta parte. Teu é o reino, o poder e a glória. Algumas colocações importantes que nós vamos aproveitar o autor da lição. Mas é claro, com toda a liberdade. E você que está nos assistindo, você pode então colocar aí no seu comentário algumas perguntas ou alguma ajuda que a nossa irmã Marcele, que está aqui conosco me auxiliando, estão lendo ou passando para que nós possamos estar divulgando a sua colocação. É muito importante isso. Nós temos, irmãos, então, nesta manhã, este momento importante de ler a palavra de Deus. Vamos lembrar que a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, ele está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E então vai nos ensinar sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Então estamos desde o primeiro ato da oração até o último ato, que é esta finalização da oração, que nós chamamos de doxologia. Essa doxologia vai fazer uma conclusão dentro da oração do Pai Nosso. E por que foi colocado essa doxologia? O que significa doxologia? Então vamos tentar passar essas colocações, né, nesta manhã, em breve momento, não podemos nos alongar muito, até pelas dificuldades de alguns irmãos e até pelas nossas limitações com relação à internet, com relação a celulares, aparelhos, que infelizmente, ou ainda estamos lutando para chegar, né, outro patamar, né, como nós já aprendemos muito, divulgar essa expressão. Meus queridos, então, pois teu é o reino, poder e glória. Assim termina a oração do Senhor. Vamos lembrar que a oração do Senhor, ele começa quase que desta maneira. Nós exaltamos, engrandecemos o nome de Deus. E quando nós terminamos a oração, da mesma maneira, nós engrandecemos o nome do Senhor, nosso Deus. Quando o autor descreve essa expressão, ele fala assim, como é bom, né, nós terminarmos as coisas da mesma maneira que começamos, ou seja, com empenho, com alegria, com a mesma satisfação. Então terminamos a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, da mesma maneira, exaltando ao Senhor nosso Deus. E algumas expressões muito importantes que estaremos vendo no decorrer do nosso estudo. Então a lição número 13, pois teu é o reino, o poder e a glória. Irmãos, e nesta conclusão, né, nessa doxologia, eu fiz questão de lá no ponto 1 da doxologia, ele diz assim, é uma adoração, né, descrita, expressada através da escrita, quando a gente começa, então, a realizar uma doxologia. Eu vou trazer essa expressão, tive dando uma olhada no dicionário, tive dando uma olhada no objetivo principal. O autor da lição também nos ajuda com relação a isso. Ele diz que essa doxologia, o significado disso, ela se encontra, embora, né, estando ausente em alguns dos principais manuscritos, ela se encontra no Evangelho de Mateus. E o autor então faz nos lembrar que no Evangelho de Mateus, ou em todas as Escrituras, quando nós temos uma das frases, ou uma palavra, ou um versículo que está sobre colchetes, né? Então quer dizer que não foram encontrados nos principais escritos, né? Manuscritos das Escrituras. Isso não quer dizer que não foi encontrado, porém não foi encontrado nos principais
manuscritos das Escrituras Sagradas. E esses manuscritos, né, eles são um dos requisitos para que o cânon sagrado, né, fosse então formulado. Por isso, essa observação, olha, está aqui, mas não foi encontrado em todos, ou nos principais, mas foi encontrado em alguns, uma questão menor do que o exigido, mas diante da importância e necessidade foi colocado. E isso nós vamos estudar também no decorrer desse tempo que temos. Demos uma breve introdução, nós vamos fazer um momento de oração e um momento de louvor. Nós vamos ter uma participação especial, né, como fizemos da nossa transmissão anterior, até para dar também oportunidade de alguns irmãos que ainda não conseguiram conectar. Nós tivemos algum problema de qualidade, né, de internet, que fica caindo, fica voltando, mas o Senhor tem nos abençoado e hoje parece que estamos numa situação um pouquinho, né, melhor de nossa internet. Então nós vamos ouvir os nossos irmãos Itaci e o nosso irmão presbítero Itaci e nossa irmã Ana. Esses irmãos vão estar participando conosco, como fizemos da outra vez. Eles estarão louvando ao Senhor nosso Deus e nosso irmão presbítero Itaci estará nos elevando a Deus uma palavra de oração. E logo após nós vamos dar continuidade a este estudo. E gostaria que você então se preparasse aí, enquanto o irmão canta. Você tem alguma observação, você tem alguma pergunta a fazer, é importante que você nos auxilie. Então não desligue, escute o louvor, adore ao Senhor juntamente conosco. O nosso irmão presbítero Itaci e nossa irmã Ana.
amado e querido Deus, Senhor da glória, misericordioso, bom, justo Deus, Deus que é amor, que também é fogo consumidor, Deus que é justiça, Pai querido e amado, aqui estamos, ó Deus, para o louvor e honra da Tua glória, Senhor Deus. Obrigado por ser instrumento nas Suas mãos, Senhor, por poder saber, ó Deus, que há algo tão maravilhoso, incomparável, insondável, ó Pai, que o Senhor preparou para aqueles a quem o Senhor escolheu. O Senhor trouxe das trevas para a luz. O Senhor, Deus, tem sido grandioso na nossa vida. Pai, obrigado que o Senhor tem nos guardado, Senhor Deus. Eu tenho acampado os seus anjos ao redor do teu povo, espalhado sobre a face desta terra. E tem dado livramento, Senhor Deus. E, ó Pai querido e amado, o Senhor foi aos céus para nos preparar um lugar. E o lugar que o Senhor preparou, o Senhor, não tem como comparar nesse mundo. Assim como o teu servo Paulo falou que foi o terceiro céu, que não podia falar, não podia expressar, não tinha palavras para expressar o que ele contemplou, Senhor Deus. Assim é exemplo do apóstolo João também, Senhor, no Apocalipse. Pai, aqui estamos, ó Deus, num momento tão difícil, Senhor, atravessando. Momento difícil, ó Deus, de toda a humanidade. Os países, ó Deus, estão, ó Deus, preocupados. Muitos estão, ó Deus querido, desesperançosos, ó Deus. Muitos estão apavorados, ó Deus. Mas nós confiamos no Deus que tudo pode. O teu servo clama a ti, Senhor, não por si só, não pelas suas famílias, ó Deus, mas por todo ser vivente que vem sobre a face da terra. Todo homem que o Senhor criou a sua imagem e semelhança, ó Deus querido e amado. Nós clamamos, ó Deus, por sua misericórdia, Senhor. Alcance corações, ó Deus. Para o coração dos governantes, ó Deus, para mostrar-lhes, ó Deus, que tu, Senhor, tem nas mãos a solução, ó Deus. E nós cremos assim esperamos, ó Deus. Dá-nos condições, ó Deus, de também nos resguardarmos, Senhor, pois a tua palavra nos diz que devemos obedecer às leis constituídas, ó Pai, às autoridades, que toda autoridade vem do Senhor, mas a nossa obediência está no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, daquele que tudo pode, no Deus das coisas, das causas impossíveis. Pai, essa é a nossa oração. Contempla nos altos céus o teu servo, Senhor, que nesse momento presta um culto de louvor a ti. Quantos joelhos estão nesse momento curvados, dobrados, ó Deus, clamando, Deus, que tudo pode, que pode tomar a solução, que pode trazer a solução dos altos céus. Perdoa-se o nosso pecado, aceita-se o nosso louvor e adoração, ó Deus. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, que daqui a pouco vamos ouvir pela boca do teu servo, o anjo da tua igreja, Senhor, que tu escolheu, Pai. Dá-nos a tua graça, permita-nos, ó Deus, absorver a tua palavra e usar e andar por ela, Senhor, ser guardado por ela, Senhor, e também, Senhor, combater o mal com ela, o pecado tão de perto nos rodeia. Perdoa as nossas falhas e pecados. É a oração que eu te faço, Deus, com o coração contrito, arrependido, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Ok. Amém. Tudo entregarei a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos, né, aos nossos irmãos, presbítero Itaci e nossa irmã Ana. Bom, vamos voltar, né, às nossas recomendações com relação à oração do Senhor. E na oração do Senhor nós temos o final, a conclusão, que é chamado de doxologia. E o porquê que é chamado doxologia e porquê deste momento que foi colocado na oração do Senhor. Lembrando que entre colchetes, né, então não está escrito nos principais manuscritos, aonde é base para que o livro sagrado esteja compactado ao cânon sagrado. E o autor da lição, juntamente conosco, precisamos valorizar ou simplesmente justificar por que essa expressão foi colocada na oração do Senhor. Lembrando que o Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e os chamados sinóticos não possuem essa expressão, porém Mateus fez questão de colocá-la. E essa expressão quer dizer, né, na primeira justificação, conforme diz o autor da nossa lição, é que ela vem com uma ideia, um momento muito adequado à sexta petição. Ou seja, o contexto anterior, os
afazeres, os pedidos, as colocações anteriores estão muito ligadas a este momento. Eu vou ler, irmãos, o segundo parágrafo do ponto 1 da nossa lição. Diz assim: a conclusão da oração proporciona um complemento adequado à sexta petição. Aí você deve estar me perguntando, qual é a sexta petição? Então você precisa voltar um pouquinho às lições. A sexta petição quer dizer, livra-nos do mal, ou livrai-nos do mal. Então vem trazer esta conclusão a este pedido que nós, como servo do Senhor, fazemos ao Senhor nosso Deus. E ele diz, então, que esta conexão, esta colocação exata em cima desta petição, livra-nos do mal. Então, o inimigo, o diabo, ele coloca entre nós, sobre nós, essa desejo de que nós venhamos a pecar, a falar contra, a blasfemar contra Deus. E a nossa oração é livra-nos do mal. Então, a doxologia vem nos ensinar o poder de Deus para esse livramento. Essa conclusão nos dá essa ideia principal e por isso justifica, né? O inimigo, ele leva, conta a lição que ele leva Jesus Cristo ao cume do templo, e lá ele falou, tudo isso te darei, porque foi dado a mim o poder e eu posso passar para você esse poder. Quer dizer, tentando enganar ao nosso mestre, porque todo poder está nas mãos de Deus. E é isso que nós declaramos na doxologia, é isso que nós declaramos na conclusão da oração do Pai Nosso. Então, temos esta afirmação em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, ela tem uma conexão muito grande com as demais petições. E por isso ela foi acrescentada, mesmo não estando escrito em todos os manuscritos encontrados. Também vamos lembrar que a segunda colocação do autor é que esta oração, esta doxologia, esta conclusão, ela foi pronunciada no Antigo Testamento, nos textos do Antigo Testamento, em especial em 1 Crônicas. O que quer dizer 1 Crônicas? 1 Crônicas está nos ensinando e nos revelando escritos, os feitos, as ações dos reis da época. Então, crônicas, as histórias, os feitos deles, muito parecido com Atos dos Apóstolos, nós temos em crônica os feitos das autoridades, das ações do povo de Deus. E em Crônicas, 1 Crônicas 29, o versículo 10 e o versículo 11, então diz que, assim, teu Senhor é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Tu te exaltaste. Então, olha, a exaltação do Senhor, nosso Deus, bem parecido, bem próximo à oração do Pai Nosso que nós estamos lendo aqui, nos evangelhos de Mateus especificamente. Então, é um escrito ou uma referência do Antigo Testamento. Então, estamos valorizando esta colocação. Às vezes questionamos porque não está nos manuscritos. Então, estamos justificando que não está nos manuscritos, mas estava lá no Antigo Testamento desde então. Olha, faz uma conexão intensa e grande com as petições anteriores e principalmente a sexta petição que vem, livra-nos do mal. E estudamos bem esmiuçando, esse livra-nos do mal. Foi uma lição muito boa que nós estudamos em nossas classes da escola dominical, onde jovens, onde os adultos, as senhoras estiveram então discutindo este ponto que foi muito importante, e aprendemos que o nosso Deus tem esse poder de nos livrar do mal e esta tentação que o diabo coloca em nós para que possamos blasfemar contra o Senhor nosso Deus. E essa expressão diz assim, livra-nos do mal, ou seja, Senhor, não permite que cheguemos a pecar a tal ponto. Porque todos nós pecamos, irmãos, a palavra de Deus diz que se eu disser que eu não peco, eu sou mentiroso. Então eu sou
pecador. Então, uma dos alicerces, do fundamento que nós podemos usar essa expressão é que lá no Antigo Testamento, 1 Crônicas também foi usado, não apenas 1 Crônicas 29, mas em outros textos. E nós também temos mais uma ou algumas afirmações sobre o uso dessa expressão, dessa doxologia, desse momento de exaltação a Deus numa conclusão. Isto é doxologia, no termo original da palavra. O terceiro momento, a gente vai expressar a questão histórica. É bom lembrar da história, não é? Porque nós estamos no futuro e estamos no presente, me perdoe, né? Mas para que possamos compreender o presente, precisamos olhar para o passado. E a história, né, ela é fundamental para nós compreendermos o nosso momento, para solidificar as nossas palavras. Então, nós temos um texto da Didaquê, que usa essa expressão. O que é Didaquê? Didaquê é um texto formulado, alguns historiadores declaram que foram escritos pelos próprios apóstolos de Cristo, e esses dizeres, esses escritos estão aproximadamente 70 anos depois de Cristo, ou aproximadamente, não do segundo século, 150 anos depois de Cristo. Mas a verdade é que essa história, esses escritos, ou seja, Didaquê, diz assim, também não oreis como os hipócritas, mas como o Senhor mandou no seu Evangelho. Nosso Pai no céu, que teu nome seja santificado, que teu reino venha, que tua vontade seja feita na terra, assim como no céu. Dá-nos hoje o pão necessário, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Então, escritos da Didaquê. Aqueles que não defendem essa oração, como o Evangelho de Mateus escreve, estão então divergendo dos escritos da Didaquê. E Didaquê é um escrito histórico, onde nos fortalece, nos orienta, nos conduz através das mensagens e do valor histórico. Falar de história, é importante lembrar que nós defendemos o batismo por aspersão ou efusão, como poucos conhecem, diferente da imersão ou do mergulho, por causa dos históricos também, além de ser bíblico, mas os históricos, quer dizer, uma imagem onde uma fotografia, uma pintura, não fotografia, mas uma pintura histórica mostra Jesus sendo batizado através da efusão, ou mais conhecido como a aspersão, jogar água sobre a cabeça. Então, um fator importantíssimo que precisamos levar em consideração. Por que nós oramos? Seja feito, desculpa, fugiu do tema aqui. Por que nós oramos? Pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Então, concluímos essas orações e nós percebemos algumas denominações, especificamente os católicos romanos, não usam essa expressão. Eles não estão fazendo observação à história, eles não estão fazendo observação ao Antigo Testamento, que é usado da mesma maneira. E eles querem, ou tiram, aqueles que não oram assim, a glória, o poder em Cristo Jesus. Finalizando esta justificativa, por que é usado essa expressão, mesmo sem estar em Cocheiros, ou em todos os manuscritos, mas está em alguns, é de que, em quarto lugar, diz o autor da lição, que os gregos, eles usam essa doxologia, está presente em mais de 12.000 manuscritos. Então nós falamos que não estão nos principais, mas está em mais de 12.000 manuscritos. Inclusive também os apóstolos de Cristo, os escritos em cartas, de apóstolo Paulo, carta de Timóteo, as epístolas, têm essa expressão. Nós temos o exemplo aqui em 2 Timóteo 4, no versículo 18, onde o apóstolo Paulo usa essa expressão, que significa estar em perfeita harmonia com todo o conteúdo bíblico.
Assim, as palavras finais do Evangelho de Mateus pode ser usado sem medo e até para nos fortalecer as questões da fé. Então, quando orarmos a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, principalmente aqueles irmãos que estão oriundos, né, de outra religião, de outras seitas, estão se confundindo com relação à oração do Pai Nosso, aqui nós temos uma justificativa perfeita que nos ensina a orar a oração do Senhor. Então, quando orar, não esqueça de usar essa expressão, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, pois teu é o reino, o poder e a glória. Ponto 2 da nossa lição. Se você tiver algum comentário, né, faça, e nós vamos ter a oportunidade de colocar em pauta. Se você também tiver um pedido de oração, né, coloca no nosso comentário e nós vamos fazer questão, né, de colocar para todos os irmãos esse momento, o seu nome, estaremos intercedendo muito especial por você. Então agora vamos procurar entender esse significado, passo a passo, dessa doxologia, ou desta conclusão, né, da oração do Pai Nosso. Então, esta conclusão tem início com essa expressão, pois, né, teu é o reino, pois. O que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que estabelece uma relação com as demais petições. Foi quase, né, o que eu disse no momento anterior. Venha o teu reino, pois venha o teu reino. Ou sabemos que o governo do mundo, sabemos que a proteção dos santos, sabemos que a ação, né, de Deus ainda trabalha sobre o nosso planeta. Não está abandonado e perdido. E da mesma maneira que Deus tem domínio no céu, Deus toma conta, Deus dá ordem lá nos céus, Ele também age aqui em nossa terra, aqui em nosso planeta. Embora sofremos os problemas por causa da queda, por causa do pecado, nós então ainda sentimos e temos a ação de Deus sobre nós. Faça-se a tua vontade. É isso que nós declaramos quando nós declaramos essa doxologia, né, ou esta conclusão. Teu é o reino, o Senhor tem um domínio. Irmãos, falar sobre reino, vamos lembrar dos antigos, vamos lembrar sobre os reis. Os reis têm toda a autoridade, os reis mandam, os reis podem. Então Deus é aquele que governa sobre todas as coisas. Precisa ter o selo do rei, precisa ter a permissão do rei. Então é isso que nós estamos falando ali, Senhor, é conforme tu que ordena, tu que manda, tu que fazes. Então assim que nós temos estudado e temos preocupado com a nossa oração do Senhor Jesus. Não uma vã repetição, como nós já olhamos, mas um aprendizado para nós buscarmos ao Senhor em oração, lembrando que Deus tem um domínio, que Deus governa, que Deus sabe todas as coisas. Estamos dando, então, continuidade. Aí ele diz assim, né? Ó, Deus é aquele que governa sobre todas as coisas. Sabe quem disse isso? Em 1 Crônicas 29, versículo 11, foi o rei. Grande autoridade. 1 Crônicas 29, 11 diz assim, ó, teu Senhor é o reino. E quem estava falando isso era o próprio rei Davi. Gente, que autoridade tinha Davi. E Davi então coloca toda a sua autoridade sob o comando do Senhor nosso Deus. Que assim possamos entender, e precisamos que as nossas autoridades, né, governamentais possam compreender isso e colocar, né, nas mãos do Senhor nosso Deus a sua vida e essas responsabilidades que Ele tem em mãos, colocar na mão do Senhor nosso Deus para auxiliar. Então oramos, Senhor, venha o teu reino, entendendo que Deus domina, tem autoridade lá nos céus, e da mesma maneira Ele tem autoridade aqui na terra. Tudo acontece sobre o seu reino, sobre a sua autoridade. Ele comanda, Ele está com a coroa de poder.
E quando se fala em poder, aí sim, mais um momento interessante que nós oramos, né, que nós concluímos a oração do Senhor. Essa doxologia. Teu é o poder. Ah, que maravilha isso, né? Se ele tem autoridade, ele tem o poder. Não é apenas mandar, mas tem poder para fazer. Tem poder para agir. E quando eu oro, irmãos, interessante como o autor da lição nos auxilia, né? Ele fala assim, eu preciso confiar na capacidade de Deus. Que adianta eu orar e não confiar na capacidade de Deus? Eu lembro de uma ilustração pequena e rápida, né, do pai com o seu filho que antes de sair à rua, eles estavam preocupados com uma forte seca que fazia sobre o seu estado. E eles iam sair para o evangelismo e o pai orou, né, para que o Senhor tivesse misericórdia e lançasse, abrisse os céus com chuva, lançasse chuva sobre o estado dele. Então eles, à porta de casa, para sair, o pai fez a oração, Senhor Deus, manda-nos chuva, há necessidade disso, precisamos da água, precisamos da chuva. Aí, quando ele ia sair, ele falou, filho, vamos. E o filho falou assim, pai, o senhor não está esquecendo alguma coisa? Ele falou assim, não, meu filho, mas eu já orei, já busquei a Deus, já conversei com Deus para nós sairmos, nós podemos sair à rua agora para o evangelismo. Não, pai, você está esquecendo alguma coisa. E meu filho me diz, então, o que eu estou esquecendo? O senhor não orou para que chovesse? Então o senhor está esquecendo de levar o guarda-chuva. Então isto é fé, irmãos. Isto é confiar plenamente que as nossas orações podem ser respondidas por Deus. E garantir que Deus tem poder, Deus tem capacidade para, então, ouvindo as nossas petições, responder. Então eu preciso orar crendo desta maneira. Então Deus, que é Criador Todo-Poderoso, Ele é governante e Ele, então, dirige todas as coisas. Ele pode ter o poder para atuar através de nossas preces, de nossas orações. Então quando eu oro, Senhor, venha o Teu reino, Teu é o poder. Então quando eu peço, livra-nos do mal, quando eu peço, dai-me, Senhor, o pão de cada dia, eu estou também orando, confiando que esse Deus tem poder para isso. Então não posso ficar preocupado demasiadamente, que aí vem a ser a ansiedade. A gente estava aprendendo isto, que as pessoas estão apavoradas com a questão do vírus. É verdade, irmãos. Muitas pessoas estão apavoradas. As pessoas estão com medo do vírus. É verdade, muitos estão com medo. Mas nós precisamos associar as coisas, que o medo, de certa forma, é bom. Porque nós nos policiamos. Nós temos o cuidado. Agora, não podemos ter o medo demasiadamente, que vai ser a ansiedade, que vai ser o apavoramento. Nós temos que ter o cuidado e aproveitar do medo e fazer dele um aliado. E não nós nos perdemos por causa do medo. Então, o Senhor nosso Deus tem poder para poder agir sobre nós e sobre os pedidos que fazemos. Quando eu oro, eu preciso crer plenamente nisso. Confiar na capacidade que Deus tem para garantir que as nossas petições sejam atendidas. Porque Deus é grande, Salmo 147, versículo 5. Grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso. Que maravilha, né? Graças a Deus por isso. Então eu oro confiando que Deus é poderoso para ouvir a minha oração. Então estamos fechando, né, este ciclo de estudo, a oração do Senhor nosso Deus, as nossas petições, entendendo que Deus tem um domínio lá nos céus, da mesma maneira Ele tem domínio aqui na terra. Orando, entendendo que Deus tem poder para agir diante das nossas orações, aquilo que pedimos. E vamos então fechando um pouquinho mais. Quando nós oramos, né, tua é a glória. Isso é muito difícil, né? Dar glórias a Deus, porque nós buscamos a glória para nós mesmos. Nossa, o pastor falou tão bem. Nossa, ele estava tão bem, né, na sua live. Que maravilha a sua colocação, as suas palavras. Então, nós com facilidade trazemos a glória para nós.
E o autor ele vem nos explicar, vem nos trazer este momento de que teu é a glória. Então quando eu peço ao Senhor o sustento para minha casa, o Senhor abre as portas, o Senhor realiza o milagre da cura, o milagre do emprego, então eu preciso dar glórias a Deus. Não foi meus méritos, glórias a Deus. Irmãos, e da glória, interessante que ele faz para facilitar, né, a compreensão, o diamante, né, o brilho. Nós temos pouca oportunidade de ver numa grande pedra de diamante. Eu tive a oportunidade de ver algumas, mas não muita. Na época em que trabalhava como relojoeiro, numa relojoaria onde trabalhava também o ourives, e a gente via algumas pedras preciosas, e quando você vê um diamante, o diamante ele te prende a atenção, quando ele é bem lapidado, bem trabalhado. Então, a glória, então o diamante tem toda a glória, todo o brilho, toda a atenção quando ele chega à sua frente. Então, as nossas petições, o que acontece conosco, como foi lido em Romanos 6, né? Romanos 33, de que teu é a honra, teu é a glória, na introdução de nossa. Foi isso mesmo, Marcelo 6:33, que foi lido, teu é a glória, a honra, o poder, que às vezes nos falha aqui a memória. Me ajude, me perdoe nesse momento. Que teu Senhor, tudo é teu, né? Tudo é para ti, toda a honra e toda a glória pertence a ti. Então, quando eu falo, né, de quem é a glória? A glória é de Deus. Tudo que eu faço precisa ser para a glória de Deus. Então, tudo ocorre para a glória de Deus. Deus é engrandecido, Deus é glorificado. E Deus, né, se sente, difícil nós usarmos essa expressão, né, se sente bem, favorável, quando ele é engrandecido, quando ele é exaltado. Então assim nós fechamos este momento importante da doxologia, né, quando nós declaramos de que teu é o reino, Deus tem o poder. Teu é o poder, né, Deus comanda lá de cima, ele tem autoridade. E quando nós falamos teu é o poder, nós estamos falando que ele tem condições, né, se eu faço as minhas orações a ele, então Deus tem condições de agir, de operar, né, talvez essa é a melhor expressão, sobre a minha fala, sobre os meus pedidos. E agora, né, e a glória eternamente. Amém. Então tudo que acontece comigo é para a glória de Deus. E Deus age dos meus pedidos da oração para a glória dele somente, e não para a glória do homem. Então a gente conclui a oração do Senhor com essa doxologia, essa adoração ao próprio Deus, como nós começamos a nossa oração. Porque Deus tem esse poder e esta glória. Vamos concluir? Vamos fechar? A gente fala assim, amém. Né? Amém. O que é o amém? O amém é a minha confirmação. Né? Amém, eu estou dizendo, irmãos, que eu estou plenamente de acordo com o que Deus agir, de que como Deus vai fazer, vai agir, ou positivamente, ou negativamente com a minha oração, eu estou declarando que aceito, que compreendo as ações de Deus diante dos meus pedidos, positivamente ou negativamente, mas é a ação de Deus. Então, concluindo a nossa oração, teu é o reino, poder e glória para sempre. Então, quando sofremos em meio a vendaval de doenças, como é o nosso caso, né, em problemas familiares, em algumas ações, eu preciso estar confessando que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Compreensão? Deu para entender? Temos algumas observações. Eu não vi se a Marcele, né, me auxiliar direto aqui. Rafael também está me auxiliando. Se a gente consegue responder a algum dos irmãos. Sim. Leonardo mandou isso daqui. Uma participação especial aqui nós temos. É interessante, né, ressaltar, né, conforme lido em Romanos 11, versículo 33 até o 36, até para facilitar aí e colocar em pauta, né, a minha dúvida com a referência,
para nós que vivemos num momento tão difícil, de que todas as coisas estão no controle de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nosso irmão diácono Leonardo está nos ajudando com essa colocação. E é isso que nós estamos defendendo e lembrando aos irmãos que as nossas ações, né, vai cooperar para a glória de Deus. E lembrando, irmãos, que Deus nos ama. Deus olha para nós com carinho, com amor, com misericórdia. Então ele busca fazer também que as coisas ocorram para o nosso bem. Que maravilha, né? Muito obrigado, irmão Leonardo, que nos auxiliou. Estou vendo aqui uma outra observação, né? O que seria, né, orar como os hipócritas, né? Poderia explicar, né, uma das colocações, né, nossa irmã Edneia. O que seria orar como os hipócritas? O que é hipocrisia? Ou seja, é eu estar falando e não fazendo, é eu estar falando só para que os irmãos, ou para que o amigo, ou para que o ouvinte esteja assistindo ou me exaltando. Né? Interessante que uma das nossas lições vai falar bem claro sobre essa ideia de hipocrisia. Né? Nossa irmã lembrou bem, né, de nós estarmos tendo o cuidado de não orarmos como os hipócritas. Tem uma passagem nas Escrituras Sagradas de que há duas pessoas orando e um bate no peito, né? Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, porque eu vou à igreja todo dia. Senhor, eu dou o dízimo, porque, Senhor, eu faço. Então, isto é hipocrisia. Você está colocando em você as ações, ao invés de colocar como aquele homem que diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. As Escrituras Sagradas, então, nos ensina e nos orienta que precisamos orar não com hipocrisia, ou seja, né, estar sendo sincero em nossas palavras, não apenas para uma expressão, né, para inglês ver, né, que a gente conhece, mas uma verdadeira entrega ao Senhor nosso Deus. Alguma outra colocação, algum pedido de oração, também nós teremos a oportunidade de colocar, né, no ar e estar intercedendo pela sua vida. Estamos chegando ao final de nosso ciclo de estudo. Minha querida auxiliar aqui está me ajudando. A irmã Patrícia, né, está lembrando de algumas ações do dia de hoje. Ah, que bom, viu, irmã Patrícia? Irmã Patrícia sempre é a primeira, né, no nosso WhatsApp a lembrar de alguns de nossos aniversariantes e nossos irmãos. Estaremos fazendo menção sobre isso, viu, Patrícia? Daqui a pouquinho. Deixa eu concluir ao nosso estudo, mas estaremos lembrando. Então, alguma coisa com relação ao nosso estudo, você quer participar, é a oportunidade que temos de colocar as suas dúvidas. Deus abençoe, tá, meus queridos irmãos? Agradeço aqueles que estão conosco, nos auxiliando na nossa página, aqueles que estão ao vivo. Infelizmente, ainda teremos mais uma semana de reclusão, vou usar essa expressão, né? E é importante nós levarmos em consideração, porque a igreja precisa dar o exemplo, a igreja precisa ter este cuidado, mas, irmãos, não deixe de fazer os momentos de oração que temos feito em nossos lares. Né? 6 horas e 8 horas são os 2 momentos que nós separamos para buscar a Deus, e até com essa flexibilidade. É bom que você ore nos 2 momentos, mas se não puder em um, ore pelo menos no outro. Não esqueça de interceder pela nossa igreja e pelas nossas autoridades constituídas, para que tenham sabedoria neste manhã. E orar como nós declaramos e ensinamos nesta parte da manhã. Pois teu é o reino, o Senhor tem autoridade para agir. Ele tem poder para agir, é o poder e a glória pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Sem mais colocação, Marcele? Ah, sim, estou lendo ali, mas eu já expliquei, né? Eu estou lendo primeiro que é Marcele, não estou entendendo. Tá ali, olha só. Igreja Presbiteriana de Jardim Paraíso. Pastor, por que a doxologia está entre colchetes na Bíblia?
Ah, é o Léo mesmo? Tá, obrigado, Marcele. Então, foi explicado no início, mas a gente repete para que aqueles não conseguiram pegar, porque está entre colchetes. Porque essa expressão entre colchetes quer dizer que não foram encontrados nos originais, nos primeiros ou nos importantes manuscritos. Vamos lembrar que para que as escrituras sagradas, né, nós chamamos de cânon, para que o cânon fosse, então, trabalhado dessa maneira, tiveram homens olhando os livros. E uma das prerrogativas é que os dizeres estejam, né, precisam estar registrados nos manuscritos. E essa expressão, né, entre colchetes na Bíblia, não apenas essa palavra, mas alguns outros versículos, quer dizer que não foram encontrados em todos, né, ou nos principais, mas em alguns manuscritos. E ele só é colocado quando há um encaixe, né, uma importância tamanha ao texto, como é, né, a oração do Pai Nosso. E nessa expressão, né, venha o teu reino, poder e glória. Evangelista Mateus fez questão de registrar desta maneira, e os nossos historiadores e teólogos que trabalharam, né, na confecção das Escrituras Sagradas entenderam que essa expressão precisava entrar, e foi muito bom. Por isso Deus era bondoso para conosco e nos permitiu tamanho entendimento das Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Vamos encerrar este momento. Vou fazer uma oração e a gente vai passar então a um momento de certa forma mais social, né? Nós vamos lembrar dos nossos aniversariantes, dos nossos irmãos que estão também precisando, que nós oremos por ele. Vamos colocar também aqui ao vivo. Eu não sei nem... sim, o nosso horário. Estou dando uma olhadinha aqui, né? São 10 horas e 14 minutos. Né? Nós estamos com um tempo favorável, graças a Deus por isso. Desde 9 horas, né, com o nosso irmão Leonardo, trazendo alguns louvores. Agora sim, passamos os nossos estudos, participação do nosso irmão Ana, presbítero Tassi. Nós agradecemos muito e temos o louvor, né, dele que sempre conosco. E vamos usar, né, outras vezes. Viu, irmão Tassi? Irmã Ana, vamos usar outras vezes. Deus é bondoso para conosco. Nós estaremos então fazendo uma oração. Eu gostaria que você se colocasse em sua casa, em momento, né, de oração, fechasse seus olhos, usasse, né, toda a reverência para buscarmos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, encerrando este momento de estudo. E você que está nos assistindo, né, teve alguma dúvida? Ainda procure o pastor, né, Reverendo Célio Câmara. Nós temos no nosso boletim o telefone. Nós vamos então colocar aí o telefone para que você possa entrar em contato. Entre em contato com a nossa igreja. Vai ser um prazer, né, te ajudar, te servir neste momento de dificuldade. Igreja Presbiteriana de Jardim Paraíso, viu? Na rua Orlando Caldelas. A nossa rua é aquela antiga rua Araruama, ali número 37, bem próximo ao conhecido ali Mário do Gás, né, ali naquela esquina. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar então buscando a Deus em oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, pela tua palavra que é rica, que é viva, que é eficaz, Senhor, surte efeito em nossa vida. Louvado seja ti, Senhor, por esta palavra. Ó Deus, pelo ensinamento que temos, o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos mostra como buscar a Ti, Senhor, em oração. A oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Aqui estamos concluindo, Senhor, esses estudos. 13 lições abençoadoras. Graças a Ti, Senhor, a homens que o Senhor capacitasse para nos trazer palavras ricas e vivas ao nosso coração. Em nome de Jesus, aplique, Senhor. Em nome de Jesus, coloca no nosso coração. Quebranta, Senhor Deus, para o entendimento e a aplicação da Tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos
lembrar, né, dos nossos aniversariantes. Vamos lembrar dos nossos irmãos que fizeram aniversário essa semana e nós colocamos sempre no nosso boletim, mas estamos ausente do nosso templo, estamos apenas ao vivo. Eu vou dar, né, uma lida aqui, conforme a nossa irmã Patrícia nos auxiliou. Né, vamos lembrar que hoje é o aniversário da irmã Aparecida. Inclusive teríamos até um culto especial hoje à noite, né, pelo aniversário da nossa irmã Aparecida, mas infelizmente, por causa dessa dificuldade, né, de reuniões, nós não teremos esta festa, né, este louvor e adoração pela vida da nossa irmã Aparecida. A família, né, leve aí a irmã Aparecida, o nosso abraço, nós estamos orando por ela, é uma das fundadoras da nossa igreja, nossa irmã Aparecida. Deus abençoe, viu, irmã, a sua vida. Estaremos orando por você. Também, né, já foi membro da nossa igreja há algum tempo, a Solange, mas ela pediu então que nós orássemos por causa deste momento também de aniversário da igreja. Nossa irmã Solange, que hoje não é mais membro da nossa igreja, mas esteve conosco há alguns anos, juntamente com as suas filhas. Glória a Deus por isso, Deus abençoe as meninas. Então, aniversariante da semana, a nossa irmã Aparecida, que hoje, né, exatamente hoje, faz mais um ano de vida. Estaremos intercedendo por ela. Se os irmãos tiverem alguma colocação, né, nós vamos buscar a Deus também por essas vidas. E convidar você a estar conosco hoje, né, às 19 horas, hoje, às 19 horas, estaremos mais uma vez ao vivo. Não se esqueça, procuraremos fazer muito parecido como foi feito agora e aperfeiçoando a cada instante. Não se esqueça de você entrar lá no YouTube e se inscrever, tá, irmãos? Se inscrever na nossa página do YouTube para que possamos ter um número suficiente. Nós precisamos de 1000 inscritos. Não será difícil se cada um dos irmãos conseguir, possivelmente uns 10 amigos ou 15, né, para se inscrever. Nós chegaremos a esse número de 1000 inscritos na nossa página, ou melhor, no nosso canal do YouTube. Só clicar, é muito simples, só clicar lá, inscreva-se, pum, se inscreveu e pronto. É muito rápido, apenas 1 minuto ou 2, sem despesa, sem nada, e a gente vai ter então esse momento agradável. O que é isso aqui, meus queridos auxiliares? Aniversário da semana. Aniversariante da semana, sim, começando hoje no domingo. A nossa irmã Claudete, não, foi de sexta, de domingo passado até domingo de agora, isso. A nossa irmã Claudete, Deus abençoe a irmã Claudete, a sua vida. A nossa irmã Edir também fez aniversário nesta semana. A nossa irmã Beth também foram os aniversariantes desta semana. Nós estamos agradecendo aos irmãos que estão nos auxiliando e assim a gente consegue passar essa mensagem importante de carinho, né, de comunhão que temos com os irmãos. Então hoje, irmã Aparecida, mas então de domingo passado até hoje, irmã Claudete, irmã Edir e a irmã Beth. São irmãos que estão glorificando a Deus por mais um ano de vida. Amém? Mais alguma colocação? Não? Podemos encerrar os nossos momentos, né, de live. Glória a Deus por isso. Vamos estar então glorificando ao Senhor neste momento, exaltando a Deus, ao Senhor. Finalizando a nossa participação. Continue intercedendo, irmãos. E à noite, então hoje, às 20 horas, não recebi ainda. Assim, nós temos também pedidos de orações, né? Pedidos de orações. Eu tenho aqui anotado. São irmãos que carecem de nossas orações, além, né, de glorificar a Deus pelos nossos aniversariantes. Nós temos os nossos irmãos que carecem, né, de Deus estar agindo na sua vida. Olha, irmãos, a nossa irmã Clarinha
né, precisa que sempre oremos por ela com relação à sua dificuldade de caminhar, né, os problemas que ela tem. Nós temos também a nossa irmã Senira, que são as irmãs que estamos intercedendo neste momento de oração que fazemos. 18 horas ou 20 horas. Tá? Não se esqueça, todos os dias. A igreja não parou, a igreja não está de portas fechadas. Também o nosso irmão presbítero Itaci pediu que nós orássemos pelo Eliel de Oliveira. Eliel de Oliveira é o irmão do nosso irmão presbítero Itaci. Vamos orar por ele. Eu gostaria também aqui de pedir à igreja que esteja intercedendo pela nossa irmã Ana Beatriz. Ana Beatriz apareceu, né, os sintomas do Covid-19, isso, né, desse vírus, está reclusa, né, está de quarentena, não está aguentando a quarentena, é mais difícil do que as dores, né, muito ruim ficar parado, mas nós estaremos intercedendo também pela Ana Beatriz, que só não deu a falta de ar e a febre, mas a tosse é muito grande, a dor no peito apareceu, a dificuldade, né, de dormir à noite. Então que possamos interceder pela Ana Beatriz. Se irmãos tiverem algum pedido, é só colocar, né, na nossa página da internet. Vamos orar encerrando. Amém? Ó Deus, nós mais uma vez buscando a Ti, agradecendo por esse tempo que o Senhor nos permitiu. Foi lembrado, Senhor, os nossos aniversariantes, glórias a Ti. Abençoa, Senhor, a Tua serva, a nossa irmã Aparecida. Um ano, ó Deus, a mais, o Senhor tem fortalecido a Tua serva. Ó Deus, que nós já temos percebido com muita dificuldade, mas faz questão, Senhor, de estar em Tua casa de oração. E estamos impedidos, Senhor, de estarmos juntos em nossa casa de oração, mas agora o nosso lar, ó Deus, é o templo, é o local de adoração. Abençoe a família da nossa irmã Aparecida, que possam estar levando até ela este momento, este abraço, Senhor, que a Igreja de Jardim Paraíso passa para ela. Também lembramos a nossa irmã Claudete, nossa irmã Edir, Senhor, que Deus, ó Deus querido, que o Senhor esteja abençoando essas vidas. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, os enfermos que carecem de Ti, Senhor. Nossa irmã Clarinha, nossa irmã Senira, ó Deus, abençoe nossa irmã Edir, abençoe, ó Deus, o irmão do presbítero Itaci, guarde esta vida, Senhor. Eliel, Senhor, guarde, Senhor, Eliel de Oliveira, abençoe, Senhor, onde quer que esteja, toma conta, Senhor. Nós, ó Deus querido, nos despedimos em Cristo Jesus, entendendo, Senhor, que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.